Aula de geografia, agora vamos comigo, né? Estávamos nos fluxos migratórios e chegamos na atualidade. Então vamos ver como é o Brasil em relação aos fluxos migratórios, tá? Então vamos ver. Vamos comigo. Geografia, então da página 71 até a 91 a gente vai fazer hoje. Os estrangeiros que chegam atualmente no Brasil. O Brasil é considerado, então, um país de destino para imigrantes em busca de melhores condições de vida, tá? Somos bem vistos em alguns outros países afora. Entre os anos de 2005 e 2015, chegaram 880 mil imigrantes no país, tá? Foram muitos imigrantes que chegaram. O maior fluxo migratório foi de bolivianos, estadunidenses, argentinos, chineses e portugueses. A migração, quando ela vem para o nosso país, a imigração, quando ela ocorre, ela aumenta a diversidade cultural do país, porque os imigrantes que estão chegando vão acrescentar muita coisa à nossa cultura. Mas eles têm muitos desafios quando eles chegam aqui. Então, eles têm que aprender uma nova língua, tem um preconceito das pessoas que já vivem no Brasil e que acham que aquelas pessoas vão atrapalhar alguma coisa, que não conhecem a cultura daquele povo. E tem a competição por empregos, porque existem números de empregos que podiam vir a ser de brasileiros e que algumas pessoas que vêm de outro país acabam pegando para elas. Então, a partir desses problemas que o imigrante tem quando ele chega num país, houve a criação de um centro de acolhimento para esses imigrantes, onde eles são adaptados à língua, ajudam a fazer currículo para empresas, ajuda no processo de procurar um emprego, tá? E também na questão psicológica da vinda, da saída de um lugar para o outro. Então aí tá os fluxos migratórios estrangeiros para o Brasil entre 2000 e 2015. Então as flechas, cada uma na sua, com a sua respectiva finura, né? Elas representam, quanto mais gordinha a flecha, mais gente que vai de um país para o outro, tá? Então, vocês podem ver que da Bolívia para o Brasil vem muito mais gente do que da Colômbia para o Brasil. A questão do apoio psicológico que eu falei lá que alguns centros dão, é porque muita gente que vem para o Brasil, às vezes não é por vontade própria. Como assim não é por vontade própria? Como que vem para outro país sem vontade própria? Porque às vezes acontece algo no país daquela pessoa que faz com que ela tenha que sair de lá, que ela seja obrigada a sair de lá por N motivos, por N fatores. Por guerra, por perseguição política. Então, o nome disso, quando sai de um país sem vontade e vai para outro para se proteger, é refugiados. Acho que vocês já ouviram esse termo em algum lugar, na televisão, às vezes os pais falando. Então, o que são refugiados? Refugiados, eles saem do seu país para fugir de guerras, de perseguição política e religiosa, de crises econômicas ou de desastres naturais. Aconteceu isso sobre desastres naturais no Haiti. Muitos haitianos vieram para o Brasil depois do terremoto que houve lá. Então, em 2017, o Brasil recebeu 30 mil refugiados, vindo da Venezuela, do Haiti, como eu disse, do Congo e da Síria, tá? Eles se estabeleceram em diversas unidades federativas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Paraná e Rio Grande do Sul. Na página 73 tem uma pesquisinha para fazer. Vocês vão buscar em jornais ou na internet alguma reportagem sobre refugiados no Brasil e vão colar, pode ser só a manchete, no livro didático, tá? Imigrantes brasileiros, então o pessoal que sai do Brasil para outros lugares. Então, em busca de melhores condições de vida, os brasileiros saem daqui e vão para outro país. Em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior.
Os principais países que eles buscam são Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. De acordo com o IBGE, São Paulo, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados de onde a maior parte dos brasileiros saíram para se aventurar no exterior. Lá, eles relatam dificuldades como idiomas, os baixos salários em relação às pessoas que vivem lá e o preconceito. Então, aqui está representado os brasileiros vivendo no exterior por unidade da federação. Então, por exemplo, que eram de São Paulo, tem 106.099 pessoas que saíram de São Paulo e hoje vivem no exterior, tá? Migração pendular. Essa migração, ela ocorre diariamente, a gente nem percebe. Temos 2 migrantes pendulares na nossa sala, por exemplo, João Pedro Juque e a Bianca. O que é migração pendular? Então, migração pendular é o deslocamento diário de pessoas de um lugar para o outro. Então, ele é realizado por pessoas que precisam ir e vir de diferentes cidades para trabalhar, estudar e executar as demais atividades do cotidiano, tá? Então, a Bianca, quando ela sai lá da casa dela, em Espírito Santo, e vem para Santa Cruz, ela está fazendo uma migração pendular. O João Pedro, quando ele sai lá de Sul e vem até Santa Cruz e estuda, depois volta para Sul, ele também está fazendo uma migração pendular, tá? Então, uma migração pendular é representada no mapa, que é entre a cidade de São Paulo, que oferece muitos empregos, mas o custo de vida é alto, e os municípios ao entorno. Então, muitas vezes, pessoas que trabalham em São Paulo preferem ter a sua casa em outras cidades, devido ao custo de vida alto. Sendo assim, pessoas acabam migrando pendularmente todos os dias para ir trabalhar ou resolver algum serviço, ou ir ao médico, ou estudar, tá? Então, isso se chama migração pendular, tá? Então, pensando nisso, pensando sobre os tipos de deslocamento que ocorrem no mundo, responda às páginas 77, 78 e 79. A correção dessas atividades eu já vou dar amanhã. Então, amanhã eu vou dar a correção das atividades de geografia e das atividades de história que eu dei na quarta-feira, tá? Beijos, até mais, até amanhã.